o Alexandre de Moraes, para mostrar que ele mostrou e deu acesso a todas as provas do processo. Durante o julgamento, ele resolve me passar um vídeo que não havia sido disponibilizado para as defesas. Ou seja, você é o advogado, o Alexandre de Moraes passa um vídeo que não está no processo e se descobre no meio do julgamento. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Ele diz, eu não vou avaliar agora, mas deixa isso aqui na gaveta, deixa isso aqui pronto. E eu volto a dizer, cai a delação do Mauro Cid, acabou o processo. A denúncia da PGR é basicamente baseada na delação do Mauro Cid. E se a delação é ilegal, a denúncia vai para o saco. E tudo isso, o ponto de divergência, o mero fato dele ter questionado essas coisas, isso era inexistente no STF. Hoje, no início da tarde, ele continuou com as críticas. Lembrem-se, semana passada teve o pedido de vistas da revisão da pena da Débora Santos. E hoje, vejam o vídeo do Felipe Moura Brasil, quem diria, no nosso programa. Bota aí. Eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom, eu tenho, e aqui eu falo com os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos todo o respeito. Não tem tanta liberdade assim, que eu tenho, eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando a nossa situação, Vossa Excelência, que eu pedi vista desse caso. Eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir. Olha, abracem o ministro Fux com carinho. Não digo, não. Parabenizem que o sujeito, quando faça a coisa certa, veja a opinião pública favorável a ele. Quem sabe ele não goste desse papel, ele está desafiando 3 posições centrais do Alexandre de Moraes. Vejam as 3 posições que o ministro Fux está desafiando. Posição número 1, Bolsonaro tem que ser julgado só pela primeira turma. Fux está dizendo, estamos abrindo caminho para uma nulidade. Ponto 2, a delação do Mauro Cid, centro do processo. Estamos abrindo caminho para uma nulidade que será avaliada em tempo oportuno. Ponto 3, a dose das penas aplicadas no caso simbólico da Débora. Os 3 são pontos centrais do Alexandre de Moraes que estão sendo abertamente desafiados pelo Luiz Fux. Isso não é pouca coisa. Significa que o Fux encontrou Jesus, lembrou que fazia jiu-jitsu Gracie e que, voltou e, vai ser agora. Não. Significa isso. Tomara que ele tenha voltado às origens dele. O Fux, vocês não sabem, mas quem é do Rio de Janeiro, uma geração um pouco mais velha do que a minha, sabe que o Fux era lutador de vale tudo. Jiu-jitsu, faixa coral e tal. Então, eu sempre esperei mais do Fux. Nunca foi um cara ideológico pelo lado desses caras, mas sempre ficou muito quieto. E agora que tá falando mais do que, eu sei que não estão nessa turma, mas o André Mendonça e o Nunes Marques. Então, vamos elogiar. Essa foi a surpresa boa. Agora vamos à surpresa, que não é surpresa, mas não deixa de ser curioso, que veio o outro ponto do julgamento, que foi o Alexandre. Claro, o Alexandre não pode ficar fora, não pode deixar de aparecer de alguma forma. E
Ele não podia ficar de fora disso, porque ele rejeitou a preliminar apresentada pela defesa dos denunciados, em que eles dizem que eles não tiveram acesso à integralidade das provas. Então os denunciados estão dizendo, a gente não teve acesso a todas as provas, a gente teve acesso a uma parte. E a gente trouxe isso aqui, o próprio doutor Paulo Cunha Bueno explicou isso em detalhes, advogado do presidente Bolsonaro explicou isso em detalhes no programa. Hoje, porém, o Alexandre de Moraes, para mostrar que ele mostrou e deu acesso a todas as provas do processo, durante o julgamento ele resolve me passar um vídeo que não havia sido disponibilizado para as defesas. Ou seja, você é o advogado, o Alexandre de Moraes passa um vídeo que não está no processo e se descobre no meio do julgamento. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Eu quero até pedir pro Bruno colocar esse vídeo aqui enquanto eu falo, para vocês verem do que se trata. Eu tô sem som. De pessoas que estavam passeando. Estavam com batom. E foram lá passar um batonzinho só na estátua. Então, presidente, eu já conversei com Vossa Excelência e pedi autorização. A materialidade desses crimes, ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada, porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. Nós tivemos aqui servidores, nossos policiais, feridos gravemente. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do vice-eleito. Eu não quero assistir esse vídeo inteiro, não. Deixa rolando aí no fundo, Bruno, pode ser no mundo. O principal ponto desse vídeo é que quando a defesa do presidente Bolsonaro e dos demais denunciados, agora dizem que eles não tiveram acesso às provas, o Alexandre responde que eles estão mentindo, que eles tiveram acesso às provas todas sim. Só que quando é para prejudicar os réus, ele tira um vídeo do fiofó dele, que não está nos autos, não está na denúncia da PGR, e ele bota no julgamento. E isso é devido ao processo legal. O cara tirou uma prova que não está nos autos e meteu no meio do julgamento. Isso é absolutamente inexistente. Absolutamente inexistente. Tem como botar, Bruno? Quero pedir para botar aqui o pronunciamento, pelo menos um trecho, não sei se a gente tem inteiro, o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Tem como botar? O presidente Bolsonaro se manifestou depois do julgamento. Aqui, está vendo aqui, se oportunidade. Vivemos um momento ainda de intranquilidade no Brasil, por causa especial da criatividade de alguns. Ontem eu fui ao Supremo, a decisão foi na última hora, vocês surpreenderam. Hoje resolvi não ir. Motivo? Obviamente eu não sabia o que ia acontecer. Mas vamos lá. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco, mas tem muitas novidades para vocês. Vamos começar no final. Quando as eleições se acabarem. No dia 2 de outubro, 2 de novembro,
Alguns de vocês estavam lá na Alvorada e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Tem mais, Bruno? Você acha uma bosta? Tem muitas novidades para vocês. Vamos começar no final, quando as eleições se acabarem. No dia 2 de outubro, 2 de novembro. Não, isso já vi. Alguns de vocês estavam lá na Alvorada. Vamos avançar. Para mim, para que tivesse mais acesso aos respectivos ministérios. No dia seguinte, ele foi atendido em tudo. Voltou depois a entrar em contato conosco e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva. Foi que eu fiz. Em dezembro, nomeamos 2 comandantes. Um outro saiu mais no final. Atendi ao presidente Lula. Se tivesse qualquer ideia de força, não deixaria os comandantes do Lula assumir. 30 de dezembro de 22, o dia que eu viajei para os Estados Unidos. Mas, antes de viajar, eu fiz uma live que, lamentavelmente, não estão nos inquéritos do senhor Alexandre de Moraes. Como hoje eu vi na mídia, já que eu não estava lá, advogados reclamando de um vídeo que ele botou, mostrando a parte mais agressiva, vamos assim dizer, do quebra-quebra. Eu tô vendo isso junto com vocês, tá no ar. O próprio Zé Múcio, há pouco tempo, no programa Roda Viva, falou que o que aconteceu de Rio de Janeiro não foi golpe. Como o ex-presidente Temer falou a mesma coisa. Como o ex-ministro Jobim também falou. Depois ele voltou atrás. E na verdade, o resumo que eles falaram é o seguinte: golpe tem povo, mas tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação não descobriram quem porventura seria esse líder. Nossa, é uma dificuldade. Assim, eu estou vendo isso junto com vocês. As coisas que o presidente está falando são verdadeiras. Mas o que é essa entrevista? Qual o objetivo dessa entrevista? É ele apresentar uma defesa dele na porta do negócio? Não. Essa é a audiência que diz se ele deve ser julgado ou não. Ninguém nem discutiu o mérito, nem as questões factuais não foram apresentadas hoje. Absolutamente não foram. Então, o que eu havia sugerido e o que eu acho que deveria ter sido feito? 3 mensagens para a imprensa repetir, sem parar. Mensagem 1, eu estou até com a minha cola aqui. Rascunho. O que vimos hoje tem nome. Vamos dar nome às coisas. É uma caça às bruxas. Lawfare. Por que essas palavras são colocadas? Caça às bruxas. Lawfare. Porque isso chama manchete. Porque quando você utiliza esse termo, o Trump só postava assim, witch hunt, caça às bruxas. Isso gera manchete. Qual é a manchete? Bolsonaro diz que é vítima de uma caça às bruxas. Pum. Domina o noticiário. A imprensa não consegue usar outra manchete. Sugeri para dizer: ninguém que tenha ouvido as alegações dos advogados pode tapar os ouvidos e fingir que isso é um julgamento normal.
sem acesso às provas, sem prazos, num tribunal sem competência e cheio de impedimentos. Um julgamento a toque de caixa 13 vezes mais rápido do que o do mensalão, que se existisse para condenar bandido de verdade, a gente estava melhor que El Salvador. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.